Estamos numa série de 4 vídeos onde nós estamos falando sobre oração. Esse é o segundo da série. Quero, antes de dar continuidade, te pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deixe aqui o sininho ativado para que você possa ser notificado sempre que nós postarmos novos vídeos. Eu quero ler com você hoje o livro de João, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos de número 1 a 3, que diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda vida eterna a todos que lhe destes. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Nós estamos falando sobre oração e falamos no último vídeo sobre como nós precisamos chegar a Deus. Devemos tirar um tempo específico, reservado para Ele. Devemos ter um momento de intimidade. O versículo que nós lemos anteriormente dizia que nós devemos ir para o quarto e fechar a porta. Ter um tempo específico para Deus. Entrar no quarto e fechar a porta. Deixar tudo fora desse momento íntimo, desse momento entre você e Deus. E também o versículo, ele nos diz que Deus nos verá na intimidade, no secreto, porque Ele está no secreto. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como Jesus se portou neste momento de intimidade com Deus. Como que Jesus ele age neste momento de intimidade com Deus. E aqui, nesse capítulo de número 17 do livro de João, do princípio até o fim desse capítulo, Jesus trata ali das coisas que ele precisa deixar resolvidas aqui na terra depois da sua crucificação. E neste momento ele faz uma oração pelos seus discípulos. Esse capítulo 17, ele é uma oração para os seus discípulos. E é interessante, quando nós lemos todo esse capítulo, é como se nós estivéssemos vendo Jesus no quarto, na intimidade, no secreto, como se tivesse ficado uma pequena fresta e nós estivéssemos olhando ali daquela fresta, vendo Jesus lá dentro na sua intimidade com o Pai. Ou se nós estivéssemos olhando pelo buraco da fechadura e enxergando Ele na intimidade com o Pai. É muito interessante quando nós temos um entendimento do que é estar na intimidade com o Pai em oração, nós vemos essa oração de Jesus por uma outra ótica, observando a postura dele diante de Deus. Eu anotei algumas coisas. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: Jesus começa dizendo Pai, e repete mais 5 vezes essa palavra e acrescenta mais 2 palavras, a palavra Pai, em mais 2 versículos, dizendo Pai Santo e Pai Justo. Olha, Jesus não vai diante de Deus sem se posicionar diante dele como um filho. É hoje comum nós observarmos como que os pais da atualidade, eles são muito mais sensíveis, muito mais próximos dos filhos, são muito mais carinhosos, mais amigos, né? Estão sempre mais próximos dos filhos do que algumas gerações atrás. Antigamente, eu falo pela minha geração, os pais eles impunham respeito pela sua distância. O distanciamento dos pais às vezes fazia com que os filhos tivessem respeito. Em alguns casos até medo, porque o pai era aquela pessoa, aquela figura séria, fechada. Hoje não, hoje os pais brincam, passeiam, os pais ajudam as mães a cuidar dos seus filhos. Então há uma proximidade, uma intimidade maior dos pais com o filho. E aqui nós conseguimos, nessa geração atual, entender como é a intimidade de Jesus, essa proximidade. Ao se referir a Deus como Pai, Ele está dizendo assim, olha, Pai sou eu.
sou teu filho, eu estou aqui diante do Senhor, seu filho que o Senhor ama, seu filho que o Senhor tem carinho, sou eu, o seu filho, o seu único filho que estou aqui diante do Senhor para te fazer um pedido. E o próprio Jesus, em um outro texto, diz assim, que nós, sendo homens e tendo uma natureza, às vezes, de um coração duro, nós sabemos dar boas coisas. Muito mais, nosso Pai Celeste que está no céu, que é Pai de amor, que é o próprio amor, a essência do amor está nele, nos poderá dar coisas melhores até do que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. E o texto, aqui, o capítulo 17 de João, ele trata da oração de Jesus, ele nos mostra Jesus chegando ao Pai, no seu momento de intimidade, dizendo Pai. E aí ele vai, Pai, 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 sempre lembrando que é o Filho que está ali. Outra coisa, Jesus, ele vai naquele momento com o seu coração totalmente aberto, totalmente entregue. Ele não faz nenhuma reserva. Ele abre para Deus a necessidade que ele tem. A necessidade naquele momento são os discípulos que vão ficar. E ele se abre para Deus. Olha, vão ficar aqui os discípulos. Eu preciso que o Senhor cuide. Eu preciso que eles estejam bem. E ele fala para Deus, em todo o tempo, ele fala para Deus na posição de filho e se abre. Ele não mede ali esforços e palavras para dizer. Eu quero te chamar a atenção para essas duas coisas. Primeiro, se posicione na sua intimidade com Deus como filho. João, capítulo 1, versículo 12, Jesus diz claramente, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você tem Jesus no seu coração, você é filho de Deus. Então se posicione como filho. Essa é a primeira postura que você deve ter, como alguém que é amado, como alguém que é querido, como alguém que é desejado pelo Pai. A sua presença, a sua intimidade é desejada por Ele. Então se posicione como filho neste momento de intimidade. E segunda coisa, faça como Jesus. Abra o seu coração. Diga tudo o que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Diga para Ele. Seja ali aquela pessoa que tem um coração totalmente aberto, não tem reservas, não tem medo de dizer. Se é um perdão por um pecado, conte detalhes do pecado. Se é uma bênção, um milagre, diga detalhadamente qual é o milagre. Se é uma cura, diga a necessidade específica da cura. Se abra para Ele. Primeira coisa, tire um tempo para Deus. Vá para o quarto. Segunda coisa, feche a porta. Deixe todo mundo do lado de fora. Terceira coisa, se chegue diante dele como filho. Um filho toca o coração do Pai. Quarta coisa, fale tudo o que você precisa sem reservas, sem deixar nada de fora. Converse com ele como um filho, converse com o Pai detalhadamente. Temos mais a ensinar, temos mais a falar sobre oração. Continue conosco e no próximo vídeo você vai aprender um pouco mais.